das partes. Artigo 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Parágrafo 1º. Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário. Inciso 1. O Ministério Público, nos casos previstos em lei. Inciso 2. O espólio, os herdeiros e os sucessores do credor, sempre que por morte destes lhes for transmitido o direito resultante do título executivo. Inciso 3. O cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Inciso 4. O subrogado, nos casos de subrogação, legal ou convencional. Parágrafo 2º. A sucessão prevista no parágrafo 1º independe de consentimento do executado. Artigo 779. A execução pode ser promovida contra: inciso 1. O devedor, reconhecido como tal no título executivo. Inciso 2. O espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor. Inciso 3. O novo devedor, que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo. Inciso 4. O fiador do débito constante em título extrajudicial. Inciso 5. O responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Inciso 6. O responsável tributário, assim definido em lei. Artigo 780. O exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que, para todas elas, seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. Capítulo 3. Da competência. Artigo 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: inciso 1. A execução poderá ser proposta no fórum de domicílio do executado, de eleição constante do título ou ainda de situação dos bens a ela sujeitos. Inciso 2. Tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles. Inciso 3. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente. Inciso 4. Havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente. Inciso 5. A execução poderá ser proposta no foro do lugar onde se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Artigo 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá. Parágrafo 1º. O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz, também nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na região metropolitana. Parágrafo 2º. Sempre que, para efetivar a execução, por necessário o emprego de força policial, o juiz requisitará. Parágrafo 3º. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Parágrafo 4º. A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Parágrafo 5º. O disposto nos parágrafos 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial. Capítulo 4. Dos requisitos necessários para realizar qualquer execução. Seção 1 do título executivo. Artigo 783. A execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Artigo 784. São títulos executivos extrajudiciais. Inciso 1. Letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debenture e o cheque,
Inciso 2. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Inciso 3. O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Inciso 4. O instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Inciso 5. O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Inciso 6. O contrato de seguro de vida, em caso de morte. Inciso 7. O crédito decorrente de foro e laudêmio. Inciso 8. O crédito documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Inciso 9. A certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Inciso 10. O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. Inciso 11. A certidão expedida por serventia notarial ou de registro, relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei. Inciso 12. Todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Parágrafo 1º. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Parágrafo 2º. Os títulos executivos extrajudiciais oriundos de países estrangeiros não dependem de homologação para serem executados. Parágrafo 3º. O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como o lugar de cumprimento da obrigação. Artigo 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Seção 2 da exigibilidade da obrigação. Artigo 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. Parágrafo único. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título. Artigo 787. Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação, senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu, ao requerer a execução sob pena de extinção do processo. Parágrafo único. O executado poderá eximir-se da obrigação, depositando em juízo a prestação ou a coisa, caso em que o juiz não permitirá que o credor a receba sem cumprir a contraprestação que lhe tocar. Artigo 788. O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação, mas poderá recusar o recebimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou à obrigação estabelecidos no título executivo, caso em que poderá requerer a execução forçada, ressalvado ao devedor o direito de embargá-la.